Bem-vindos à Infinity TV, um novo canal de comunicação. Começa agora mais um programa Brasil na Pauta, que tem por objetivo informar, esclarecer e apresentar algumas personalidades de nossa sociedade. Muito interessante, muitas crianças, em sua infância, quando passavam um carro de bombeiro, ouviam um bombeiro em algum ponto de ônibus, uma estação de trem, de metrô, uma loja, sonhavam um dia se tornar um deles. Que bom, gente, alguns conseguem. Temos a grande alegria, um prazer imenso, uma satisfação incomensurável de receber em nossos estúdios o Tenente Rodrigo Baraça de Paula, comandante do bombeiro do Circuito das Águas. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Como devo chamá-lo? Rodrigo ou Baraça? Baraça. Tenente Baraça. Tenente Baraça, como eu já disse, é uma satisfação muito grande tê-lo conosco e poder mostrar a história de alguém, uma história de vida, de sucesso, né? E que nos dá muita alegria, principalmente por você estar aqui cuidando da gente, de uma certa forma. Você podia contar a sua trajetória até chegar ao comando do Corpo de Bombeiros em Amparo? Então, a trajetória ela começa desde os primeiros tijolos que a gente fala, que é a educação de base, né? Então, você começa a cursar o ensino fundamental, o médio, e você não sabe o que você vai fazer depois, né? Mas graças a Deus eu sempre fui meio fã dessa área de bombeiro, né? Acho que não tem como uma criança não gostar do bombeiro. Acho que toda criança ela sonha pelo menos um dia em ser bombeiro ou jogador de futebol, isso não tem como escapar da cabeça dela. E depois, quando eu concluí os estudos de ensino médio, aí optei pela Academia do Barro Branco, e foi onde a gente conseguiu ter êxito no vestibular e galgar o posto de aspirante, né, pela Polícia Militar. E a partir daí, pelo meu pendor a área de bombeiro, eu acabei escolhendo essa área para trabalhar e não me arrependo nem um pouco. Muito bom. E parece que com muita alegria, inclusive da família, né? A família tem um apoio intrínseco aí na sua carreira. Sim, a família, eu julgo, ela é a base de tudo na vida de uma pessoa. Então, graças a Deus, eu sempre tive apoio de toda a minha família, pai, mãe, irmão, minha noiva, de todo mundo que me acompanha para que eu conseguisse galgar e chegar lá. E sem a família você não consegue obter isso daí, né? A família é o essencial para isso. A verdade é que assim, muitos garotos na infância sonham se tornar bombeiros, né? E com você parece que funcionou dessa maneira também, né, Baraça? Já quando criança, vendo essas unidades. Sim, funciona sempre dessa forma. A única coisa é que você acaba tendo que se empenhar, estudar um pouquinho para poder conseguir chegar lá. Mas isso é plenamente possível quando você tem um objetivo e uma meta traçada e se esforça para poder alcançar. No Exército eles dizem, né, que missão dada é missão cumprida. É mais ou menos isso, né? Tiveram uma missão. Com certeza. E ela foi cumprida. Com certeza, tem que ser cumprida. Ô Baraça, como funciona a corporação aqui no Circuito das Águas? Bem, no Circuito das Águas a gente está distribuído em 3 cidades. Temos a base de Lindóia, a base de Serra Negra e o posto de bombeiros de Amparo. Então esses três quartéis, eles acabam atendendo uma população de 6 municípios. Acaba abrangendo Pedreira, Amparo, Monte Alegre do Sul, Serra Negra, Lindóia e Águas de Lindóia. Então é assim que é alocado o nosso serviço para poder melhor atender a população. Nossa, e não é fácil, hein? De fato, 3 quartéis, aproximadamente 70 homens, não é fácil. Mas como eu disse, quando você gosta do que faz e busca tentar ajudar o próximo, você consegue. O que a gente observa é que ser bombeiro, ser um policial militar ou um bombeiro civil, é preciso muita dedicação e muito preparo. E eu queria aproveitar e se você pudesse nos explicar aos nossos espectadores as diferenças entre o bombeiro civil e o bombeiro militar. Existem diferenças? Então, essas diferenças, no passado, o bombeiro civil, ele fazia um curso e passava a integrar
junto com a gente os quartéis. Hoje esse curso ele melhorou bastante. Então hoje ele é feito na escola de bombeiro, então foi centralizado toda a formação lá do bombeiro, inclusive do militar. Então ele passa pela escola de bombeiro para poder integrar o corpo de bombeiros e trabalhar com a gente no dia a dia. Isso gera alguma situação ou não? É normal? Todos se entendem bem? Não, se entendem bem por causa que a doutrina a ser seguida é a nossa doutrina. E na equipe, e principalmente buscando ajudar as pessoas, eu acho que fica mais fácil o entendimento, porque todos têm que rumar para um objetivo comum, que é de ajudar o próximo. Não tenho dúvida. Porque o que eu percebo, né, é que existe uma harmonia muito grande. Aqui em Serra Negra nós temos, né, a unidade de bombeiros, nós temos lá o bombeiro militar, da Polícia Militar e o bombeiro civil. E o que eu vejo é que eles trabalham numa comunhão interessantíssima. Isso faz parte também da voz de comando e da doutrina, né? Sim, porque a gente costuma muito dizer que bombeiro não é você trabalhar no bombeiro, não é você fazer o bombeiro, é você ser bombeiro. Então, ser bombeiro é um estado de espírito, não é apenas uma profissão. Uma profissão você pode ter e deve ter, mas é o estado de espírito de poder chegar numa situação difícil e poder ajudar a pessoa que precisa. Isso aí eu elogio muito, viu? E parabenizo a todos vocês, né? Usando o Tenente Baraça para cumprimentar toda a unidade. E eu sei que nós temos um efetivo enorme na Polícia Militar e o do bombeiro é um pouco menor, mas isso é um outro assunto. Quais seriam os principais problemas encontrados pelos bombeiros aqui no Circuito das Águas? Bem, o Circuito das Águas ele é uma região bem turística. Então, você tem cidades como, por exemplo, Serra Negra, que deve a população girar em torno de 25 a 30 mil habitantes, porém, no final de semana pode ter 90 a 100. Então, a gente tem uma situação de ter que cuidar desses turistas que vêm para cá e manter aquele cuidado que já existe com a população local. Então, nos finais de semana, principalmente prolongados, feriados e tudo mais, você acaba tendo uma concentração de público que vem curtir o seu lazer, vem se divertir. Uma das grandes preocupações nossas são os acidentes de trânsito, né, nas nossas rodovias, que é uma rodovia de serra, não tem como não ter problema de acidente, e essa é a principal. Fora a situação de incêndios, de queimadas ambientais e assim por diante. Então é um dia a dia que não para, é um dia a dia que são várias ocorrências, cada dia é um dia, cada dia tem uma sequência de ocorrências diferente e assim a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho aí na comunidade. Uma das coisas que eu admiro muito na Corporação dos Bombeiros, principalmente aqui na região, vocês têm aquela unidade que eu chamo de resgate, não sei se é o nome correto. Sim, é o seria a unidade de resgate. E, infelizmente, ultimamente, nós temos uma quantidade grande de acidentes de automóveis e principalmente de motos, né? Como que você vê isso? A pessoa, para ter uma moto daquela capacidade, né, que é um custo alto, são pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, tá? São pessoas mais privilegiadas. Nós diríamos pessoas de uma boa formação e inteligentes. Não seria uma desinteligência nessas pessoas fazerem uso dessa maneira com esses veículos, né, de duas rodas e provocarem tantos acidentes? O que a gente percebe pelos nossos atendimentos é que o crescimento econômico que o país tem tido tem proporcionado as pessoas a comprarem carro, comprarem moto e se locomoverem, viajarem e tentarem distrair no seu feriado, no seu final de semana. O que acontece muitas vezes é que às vezes a pessoa não observa critérios de segurança e acaba causando um acidente ou se acidentando sozinho. Então, às vezes, de fato, é uma desinteligência quando a pessoa procura isso aí. Mas também tem uma grande parcela de motociclistas que vêm só para curtir a cidade, para passear e se divertir e vão embora tranquilamente. É uma pena que haja isso daí, mas a gente tem percebido que o policiamento rodoviário também tem feito a fiscalização com vistas à segurança e, infelizmente, acidentes acontecem. A gente torce para que nunca aconteça, mas infelizmente
chega a acontecer. Você entende que seria interessante fazer uma campanha nesse sentido, em todo o estado, ou em todo o Brasil, para que não houvesse essa quantidade? Eu vejo em São Paulo, as unidades de resgate em São Paulo, é um absurdo a quantidade de atendimento que elas fazem durante o dia, sabe? É uma coisa constante, repetitiva. Então eu entendo que seria interessante uma campanha, uma advertência, não sei, porque vocês trabalham muito, a Polícia Rodoviária também, eu acompanho, mas eu entendo que ainda falta alguma coisa, né? Não sei se é o Estado. Então, eu acho que a campanha prevencionista é o melhor remédio para tudo, não só na segurança, mas quando você prevê, você consegue, com uma logística menor, resolver os problemas. Mas não depende só disso, existem muitos fatores adversos, como por exemplo São Paulo, a gente está falando de uma das maiores cidades do mundo. Então se você pegar São Paulo e Grande São Paulo, é um público imenso. Então é um público imenso, concentrado no centro, muito agitado. Então não que seja normal, mas os acidentes vêm a acontecer. O Corpo de Bombeiros ele tenta trabalhar com a prevenção, então a gente tem a semana prevencionista nossa que geralmente ocorre em novembro e o Corpo de Bombeiros tenta fazer essa prevenção. Fora isso, a gente tem sempre atendido solicitações para palestra, para difusão desse conhecimento de prevenção, da condução correta de automóvel, da atenção ao trânsito, da cordialidade ao trânsito, né, que a gente tem tentado trabalhar isso no nosso público, no nosso povo, para que se respeite o pedestre. Então essas ações elas vêm sendo desenvolvidas. A gente acredita que ao longo do tempo melhore, porém só o futuro vai dizer isso aí. Com certeza. E não só o setor de segurança deve trabalhar isso, mas também a educação. A própria escola de base ela tem que trabalhar isso daí. Lá no aluno, na tenridade, ele já tem que ter conceitos de trânsito, em que sinal ele deve de passar, como ele deve de fazer com uma faixa de pedestre e assim por diante. Então eu acho que é uma ação não só de segurança, mas de cidadania. Com certeza. Falando em prevenção, um dos principais problemas na época de inverno aqui na região são as queimadas. Como são praticadas as ações com esse problema? Então, as queimadas, elas ocorrem no período de estiagem, e a nossa ação é feita da seguinte forma. Esse ano, por exemplo, em Serra Negra, Pedreira, Amparo, em Lindóia também, a gente conseguiu reunir público de sítios, fazendas, de empresas que têm vasta área com cobertura vegetal, e a gente tem feito treinamento com esses funcionários para prevenção. O que ele deve de fazer para prevenir que a propriedade dele ou o local onde ele trabalha não venha a ser tomado por um incêndio em cobertura vegetal. Então fizemos treinamentos e a gente percebe que tem diminuído. Porém isso é muito aliado ao ano, como que o ano é. Se esse ano a estiagem é grande, se a umidade do ar é baixa, então depende de outros fatores. E é lógico também da conscientização das pessoas para que não venham a colocar fogo em rodovia, em áreas para limpeza de pasto, que esse não é o método adequado. Aliás, é até crime ambiental. Tem uma história, né, que eu ouço muito, né, do incêndio espontâneo, né? Quais as causas desses incêndios? Na verdade, pode existir um incêndio espontâneo ou tem um malvadinho que vai lá e põe um foguinho? Esse incêndio espontâneo, não vou dizer que não possa existir, mas eu acho que a probabilidade é muito pequena, porque é aquela história do raio de sol pegar num vidro ou numa gotícula de água, concentrar como uma lupa e vir a pegar fogo. Eu acho assim, um pouco até que fantasioso. É lógico que pela ciência é plenamente explicável, pode acontecer, mas assim, o que a experiência tem nos mostrado é que não é dessa forma que ocorre. São as pessoas que colocam fogo. Seja ela um transeunte que está passando, seja ela o proprietário para poder limpar aquela área que ele deseja cultivar, mas enfim, como eu volto a frisar, a gente tem feito essa campanha e estamos atuando junto com a Polícia Ambiental na fiscalização também, porque essa situação não pode continuar mais. A gente está falando em preservação ambiental, o mundo está falando isso, em crédito de carbono e tudo mais, e a gente queimando mato. Isso não pode mais acontecer. Então a gente tenta não só
reprimir quem tá fazendo, mas divulgar essa prevenção, divulgar que esse não é o caminho correto de fazer as coisas e, é lógico, fazer o nosso principal, que é atender o incêndio ambiental. Os bombeiros, efetivamente, eu sei que vocês têm esse trabalho e acompanhei algumas vezes uma pequena parcela dessa prevenção, principalmente com referência a incêndio. O bombeiro pode ou faz um trabalho também de conscientização e prevenção em outras áreas, como, por exemplo, uma ocasião eu estava lá na sua base e houve um acidente ali em Arcadas, né? E a posteriori eu vim a ter a informação de que faltou um trabalho de prevenção da empresa e do operário que lá trabalhava, etc, etc. Né? Então, muitas vezes o acidente acontece por falta de prevenção de quem está atuando naquela área. O bombeiro pode e faz alguma coisa nesse sentido? Né? Fazemos. A gente atua, né? É claro que a gente não consegue atender também a solicitação de todas as empresas, mas assim, a gente tenta atuar na semana interna de prevenção de acidentes das empresas. Então, às vezes as empresas nos oficiam e quando a gente pode, a gente vai até a empresa e fala um pouquinho de prevenção de acidentes, de segurança, das consequências que isso pode trazer para o indivíduo e para a empresa, do gasto desnecessário e do sofrimento que vai decorrer de um acidente. Então a gente tenta trabalhar com essa prevenção. Mas assim, às vezes o sinistro ou o próprio acidente, ele chega antes e também a gente não vai conseguir cercar de todos os lados, né? A gente tenta, fazemos, mas às vezes o acidente acaba ocorrendo. Não faz muito tempo eu ouvi um comentário de um pequeno empresário que eu achei um absurdo. Que eu entrei lá, tudo, e falei, nossa, aqui não tem os extintores, não tem a saída assim, os seus funcionários, tal. Não, aqui não tem problema, em Serra Negra tem bombeiro, qualquer coisa a gente chama. Eu acho isso um absurdo, né? Absurdo e perigoso, que ele está colocando em risco lá os funcionários dele, a empresa, o patrimônio dele também, concorda? Sim, esse quadro ele é complicado porque às vezes as empresas ou as pessoas deixam de investir em segurança, porque ela entende segurança como um gasto, não como investimento. Mas segurança é investimento, porque o maior patrimônio que uma empresa tem, isso já é sabido, é o funcionário, não é o prédio. Então, se ele perder um funcionário importante, fora todo o problema penal que ele vai ter, civil, ele vai perder uma mão de obra especializada que ele tem ali, e fora, que a gente está falando, uma vida. Num sinistro desse tipo, o empresário, ele não passa a ser simplesmente ou penalizado por displicência ou negligência. Isso pode ser enquadrado como crime. Sim, às vezes sim. Se o processo assim mostrar, né, no judiciário, ele pode, com certeza, vai responder. Com certeza vai responder por isso. E se tiver uma vida fatal, pode-se até enquadrar como um crime culposo, entre aspas, né? Pode chegar num caso desse. É possível. É possível. É possível, então dá bom. Uma coisa que vocês não sabem, mas eu preciso falar, o Tenente Baraça, além de ter feito a academia do Barro Branco, ele também é formado em Direito. Correto? Então ele tem propriedade para responder esse tipo de questionamento em toda a sua amplitude, certo, Tenente? A gente tem visto, às vezes, a consequência de uma situação, de um sinistro, ou às vezes o sinistro ele só pegou sua empresa, só tomou prédio, só foi perda material. E a gente vê às vezes que a empresa ela não consegue se restabelecer depois disso. Porque imagina só hoje no mundo competitivo que a gente vive, uma empresa ficar 3 meses sem produzir para se restabelecer, para se recolocar no mercado. Isso é impossível. Às vezes é inviável. Né? Inviável. Então às vezes essa empresa vai à falência e devido a um incêndio, devido a uma bituca de cigarro jogada no lugar errado. Falando em sinistros, qual foi assim a pior ou maior ocorrência que você enfrentou enquanto comandante dos bombeiros? É difícil dizer, hein? É bem difícil dizer porque a maior ela pode ser a magnitude do evento, mas pode também não ser, pode às vezes até ser uma ocorrência pequena, mas de complexidade elevada. Então é difícil. O que eu consigo falar, assim, alguns incêndios assim, de risco mesmo, meu, de vida e da minha guarnição, que isso é nosso dia a dia de bombeiro.
Então isso acontece, você está numa edificação que está em chamas e você tenta com cautela trabalhar, com cautela prever tudo o que pode acontecer, mas nem sempre tudo está ao alcance da sua mão. Então às vezes pode ser que aconteça alguma coisa errada. Então graças a Deus até hoje não tem acontecido. Ou às vezes pode ser uma ocorrência de uma tentativa de suicídio, que você vai para lá para atuar, e chegando lá você se depara com uma situação que você acaba, pela circunstância, tendo um risco também de vida, um local elevado, que a pessoa que está tentando o suicídio pode até te puxar. É lógico que a gente tem uma série de procedimentos, uma série de equipamentos e técnicas para evitar isso, mas tentamos sempre manter sob nosso controle. Mas isso é uma luta diária, é muito trabalho de doutrina, de ensinamento, de conhecimento, de trabalho com os equipamentos e de equipe, de grupo, para poder resolver o problema. Numa situação, por exemplo, de uma tentativa de suicídio, ali o bombeiro tem toda a sua técnica, tem seus paramentos, né, e seus equipamentos. E ele tem que ser um psicólogo também, então? Na verdade, ele tem que conhecer um pouquinho da psicologia do suicida. Ela é uma psicologia bem particular. E quando você vai abordar uma vítima nessa situação aí, ela é sobremaneira complicada. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um problema, cada pessoa está numa situação psicológica. Então você tem que saber identificar isso, saber identificar o entorno, o que causou esse problema. É uma situação complicadíssima. Eu, por exemplo, cheguei a participar de uma situação aqui envolvendo tentativa de suicídio em Serra Negra. Isso já faz uns 2 anos e pouco. E essa ocorrência perdurou por quase 4 horas de negociação. Graças a Deus, no final obtivemos êxito, mas às vezes pode ser que não, porque não depende só de você. Depende dessa interação e depende de você conseguir demover a pessoa desse intento. Nem sempre é possível. Às vezes ela nem abre possibilidade de negociação e tenta o salto ou acaba cometendo o suicídio. Bom, aí a atitude de vocês passa a ser um pouco drástica, né? Face ao perigo de morte que a pessoa corre. Sim. E às vezes não só o perigo dela, mas também de toda a guarnição. Inclusive. Não, eu quero fazer uma pergunta. Dentro da sua guarnição, existe uma pessoa específica que nós poderíamos chamar de negociador ou não tem necessidade? Então essa figura do negociador, ela vem muito da doutrina americana, que ele tem um negociador para uma situação de sequestro, geralmente, né? No nosso caso, não especificamente, não precisamos disso especificamente, porque essa negociação, ela é parecida, mas ela não segue essa doutrina, assim, de ter aquela pessoa, só ela negocia. Na verdade, qualquer bombeiro que aborde a vítima de primeiro plano, ele está apto para negociar. Nos nossos cursos é passado essa doutrina para ele. E a partir daí, cabe de quem está comandando essa operação verificar se conseguiu haver um vínculo entre ele e a vítima, a pessoa que está tentando o suicídio. Se houver esse vínculo, essa pessoa permanece negociando. Se não há esse vínculo, essa pessoa é substituída para que uma outra tente esse vínculo. Mas é unânime no nosso meio que só uma pessoa negocia. Durante o tempo que você está aqui em Amparo, principalmente no comando, qual a incidência desse tipo de ocorrência, de tentativas ou efetivo suicídio? Olha, graças a Deus, na nossa região a gente tem um índice baixo. Mas como eu vim da Grande São Paulo, trabalhei lá o índice é super alto. Então aqui foram raros os casos, não é uma ocorrência, graças a Deus, muito comum. Mas lá é bem comum. Uma pergunta peculiar. Você acredita que aqui, na nossa região, o bombeiro ainda é visto como no tempo em que eu era criança, o ídolo, o salvador? Eu acho que sim, porque assim, a revista Seleções, ela faz uma pesquisa todo ano. E todo ano o bombeiro, graças a Deus, tem obtido 96%, 97%, 98% de aceitação.
ficando abaixo só de Deus, que também não conseguiu ter 100%. É difícil. Então, se Deus não consegue ter 100%, teve pesquisa que Deus teve 99% e nós obtivemos 97% ou 98%. Então, assim, jamais estou também querendo comparar o bombeiro com Deus, jamais. Mas se nem Deus agradou a todo mundo e o bombeiro teve uma aceitação dessa, isso nos deixa por demais orgulhosos e até que um pouco, acho que mostra essa situação da visão da população com relação ao bombeiro. Eu vou aproveitar esse gancho que você falou de Deus. De um modo geral, eu procuro ser imparcial, né? Porque existem várias denominações, né? Mas é interessante, o bombeiro, quando ele sai a campo numa ocorrência, seja assim extremamente trágica ou não, né? E ele vai de peito aberto. Ele se coloca em risco, principalmente em situações mais graves, né? Nessas situações, 80% o bombeiro acredita na sua capacidade técnica. E quantos por cento ele pede ajuda a Deus? Assim, a ajuda a Deus eu acho que é uma questão muito interior de cada um. Então, é um fato assim, quando você vai para uma ocorrência, você vê cada pessoa reage de uma forma. Tem alguns que não falam nada, outros começam a falar. Então isso é muito interior de cada um, do que cada um acredita, né? Num ser superior, Deus, ou qualquer outra denominação, como você bem disse. Mas eu acho assim, pela minha formação religiosa, pela minha posição religiosa, eu acredito que sem ele a gente não tem força para fazer nada, a gente acaba sendo instrumento, né? É lógico que temos que fazer a nossa parte também, nos dedicando, nos esforçando, conhecendo as técnicas, nos aprimorando, isso é a nossa parte. Mas mesmo assim você pode chegar numa situação e ter um evento inesperado. Então, nem sempre quando há a morte de um bombeiro, de uma pessoa, houve um erro. Às vezes foi uma situação que acabou acontecendo e a pessoa estava ali no lugar que aconteceu porque ela estava ali próxima. Então, nem sempre ela tem culpa no caso, né? Acontece. Uma frase que eu ouço e ouvi muito durante a minha vida, principalmente de vocês, bombeiros, quando terminam de expor uma situação, vocês dizem, logramos êxito, né? E em 99,9%, os seus companheiros disseram graças a Deus. Eles não chamam para si o êxito, né? Eu acho interessante isso, é extremamente humilde, inclusive, né? Logramos êxito graças a Deus. Isso eu acho fantástico, tá? Como se ele quisesse dizer, eu não sou onipotente, onipresente, onisciente, né? Eu sou um instrumento, né? A serviço da sociedade, em defesa de um todo, né? Eu acho muito interessante isso. Com certeza, porque, como eu disse, você passa pelos cursos de formação do bombeiro, curso de especialização, e você tem a técnica, você tem o conhecimento, você tem o treinamento. Porém, como eu bem disse, uma situação de sinistro, uma situação de risco, não está tudo na tua mão para você conseguir ter esse êxito. Então não depende só de você. Se fosse assim, seria muito fácil. Você treina, você estuda, você vai preparado, você resolve. Nem sempre é assim. Então eu acho que é acreditado a isso. Eu acredito também. Baraça, vou pedir sua licença, vou chamar os nossos comerciais. Gente, em 3 minutinhos a gente volta. Até já. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br. De qual dos dois você quer estar? Drogas destroem você e o seu futuro.
Amigão, será que você consegue ajudar? Opa! Pode ajudar aqui, cara? Mais um aqui que o negócio tá feio. Opa! Com 2 estava fraco. Eu achei que você estava malhando aí. Não tem um esforço para fazer um negócio? Ah, fica aí sozinho então, pô. Mais importante do que como sua marca vai ser mostrada é onde ela irá ser mostrada. A interatividade e a massividade da internet possibilitam que sua marca viaje pelo mundo inteiro, indo de encontro com um universo sem limites, onde milhões de pessoas estão conectadas esperando para ver o que você tem a oferecer. E você, vai continuar fora desta? Entre em contato conosco e confira nossos preços. É muito mais barato do que você imagina. Não viva do passado. Anuncie na Infinity TV. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. E voltamos para o segundo bloco do programa Brasil na Pauta. E hoje temos aqui a presença do Tenente Baraça, comandante do Corpo de Bombeiros do Circuito das Águas. Tenente Baraça, os bombeiros são muito bem vistos pela população e considerados verdadeiros heróis, né? Na sua opinião, a que se deve esse título ou esse rótulo? Eu acredito que deve de ser pela situação do nosso trabalho, da gente tentar ajudar a pessoa na hora que ela mais precisa, na hora que realmente ela está em apuros, na hora que ela precisa ser salva daquela situação, que ela precisa ser socorrida. Então eu acredito que deve ser a isso. Mas somos pessoas como qualquer outra, tentando contribuir para o desenvolvimento da sociedade, tentando dar o máximo de si para ver esse bem-estar social, para conseguir ajudar o próximo. Eu acredito que deve ser a esse momento que o bombeiro atue arriscando a sua vida, colocando a sua vida em risco. E às vezes a gente infelizmente já chegamos a ter e tivemos no passado várias mortes em combate em razão da profissão. É uma situação que jamais a gente espera aí que aconteça, mas acaba acontecendo. Então eu acredito que por essa situação de se doar ao próximo, de arriscar sua vida ao próximo, que a população acredita esse nome herói para os bombeiros. Bom, da gloriosa Polícia Militar, né? Que assim nós reputamos, né? Que realmente é uma instituição gloriosa e com uma história centenária e fantástica, né? Ô Baraça, uma coisa interessante que eu gostaria de perguntar. O jovem, ele presta, hoje em dia nós falamos vestibular, né, para ingressar à Academia do Barro Branco. Em que tempo ele decide se ele quer ser um bombeiro, um policial rodoviário ou simplesmente a vida de policial militar mesmo, que nós vemos aí nas ruas, trabalhando dia e noite, enfrentando, e hoje em dia, batalhas muito difíceis? Sim, a gente costuma dizer que dentro da Polícia Militar não existe batalha fácil, seja no policiamento rodoviário, no ambiental, no bombeiro, no policiamento de área, nos batalhões de choque. Infelizmente ou felizmente, pela natureza da profissão, é assim. Agora, o momento da escolha, ele acontece no final da graduação, ou posteriormente ele também pode estar no policiamento de área e querer ingressar no bombeiro.
Então ele pode escolher tanto no final desse curso de formação ou posteriormente, quando determinado momento da carreira dele, ele resolve um pouco mudar e guiar a tua carreira para uma ou outra área de especialização. Eu presenciei coisas interessantíssimas. Né? Uma ocasião, até era um oficial que era da Polícia Rodoviária, foi para o bombeiro. Eu achei interessantíssimo, né? A gente não espera, né? Imagina que para o resto da vida o policial rodoviário vai ser policial rodoviário. E também vi bombeiro, um cabo de bombeiro que decidiu ser policial rodoviário. Isso não gera problema, né? Pelo contrário, eu acho que o elemento, ele aumenta o seu currículo. Isso acontece, mas quando ele é transferido de uma área para outra, ele tem que passar por um curso de especialização. Sim. Porque ele não pode sair do bombeiro e, de repente, todo mundo, quando ingressa na Polícia Militar, ele tem uma formação básica de militar, de policial militar. Só que ele tem que ter um curso de especialização para atuar nessa especialidade. Então, se ele sai do bombeiro e vai para a rodoviária, ele tem que passar por um curso de especialização. Fazer um curso, e vice-versa. Se inscreve, né? Se inscreve. Sim. Aqui, inclusive, em Serra Negra, recentemente, só não cito o nome por elegância, né? Um excelente soldado que nós tínhamos aqui, eu acho que um dos melhores que Serra Negra já teve, hoje é policial rodoviário. Né? Um rapaz fantástico. E acredito que ele vai fazer um trabalho excelente como policial rodoviário. Sabe? Uma pessoa consciente, cumpridor, caráter. Então isso é muito bom. Então a gente imagina que toda a corporação, né, tenha esse âmago, esse elan, né, do servir. Isso na Polícia Militar do Estado de São Paulo eu vejo muito isso. Né? Em sua maioria, o policial militar, ele tem satisfação em vestir sua farda e servir. E isso, às vezes me emociona, inclusive. Eu já vi muitas vezes o bombeiro atender uma ocorrência que não tem nada a ver, está fora do seu horário, já está lá, digamos, na sua hora de folga, vamos dizer, né? Que deveria interromper a sua trajetória para casa e atender uma ocorrência que não tinha nada a ver com a área dele. E vice-versa também, como eu vi policiais aí do patrulhamento de área ajudarem a dar apoio em incêndio ou acidente. Isso eu acho muito interessante e inspirador na corporação de vocês, quando eu falo Polícia Militar como um todo, né? O poder público tem ajudado a corporação de que maneira? Então, no caso específico do Corpo de Bombeiros, existe um convênio entre Estado e Prefeitura, na qual é disponibilizado recursos tanto de ordem material quanto pessoal, para que se haja a efetiva montagem de uma base ou de um posto de bombeiros na cidade. Então, para que isso ocorra, há esforço dos dois lados, do Estado e do município. Sem isso, no interior de São Paulo, não se consegue montar uma base ou um posto. Então, o Corpo de Bombeiros tem feito essa parceria com a Prefeitura, e as prefeituras que desejavam montar o bombeiro, atuaram dessa forma. Então a gente recebe o apoio da Prefeitura em termos um prédio, termos alimentação e outras coisas que demandam desse convênio, desse, vamos dizer assim, um contrato, né? Então, sem o poder público local, o bombeiro não consegue desempenhar a sua função da melhor forma possível. Então dependemos das prefeituras também para poder fazer uma melhor gerência desse recurso, uma melhor gerência de material, de efetivo e assim por diante. Então no interior é dessa forma que o bombeiro se desenvolve e graças a Deus temos conseguido nos desenvolver e tentar dar uma segurança maior à população, principalmente de cidades como aqui, turísticas e tudo mais. Então é dessa forma que se desenvolve o trabalho de bombeiro e esse apoio da localidade. Aqui em Serra Negra nós temos uma base que eu acho muito bem montada, muito bem estruturada e tem um pessoal muito bom. Mas é uma base nova, ela é recente, né? Quais os resultados que você acredita que essa base tenha proporcionado para a tranquilidade e segurança aqui dos munícipes de Serra Negra? Porque, como você disse, nós temos a sazonalidade.
Eventualmente, Serra Negra, num fim de semana, pode ter 8.000 pessoas a mais, ou 10. Isso requer uma preocupação e uma atenção muito grande. Por isso, eu te pergunto novamente, você acredita que a instalação e a efetiva a progressão dessa base em Serra Negra tenha frutificado e tenha dado os resultados que vocês esperavam? Com certeza. Eu acredito que até é incomensurável isso daí, porque o que acontece? Quando você socorre uma pessoa e você atua nesse processo, vamos dizer assim, que levaria essa pessoa à morte, e você de repente interrompe essa situação de morte, você não está fazendo bem só para essa pessoa, mas imagine só, um pai de família que poderia vir morrer e às vezes deixar filhos, mulher e toda a família desamparada, então ele consegue regressar ao trabalho e desenvolver suas atividades. Então você não salvou uma pessoa, às vezes você salvou uma família. E você às vezes salvou uma pessoa que também tem seu trabalho, tem sua função e está desenvolvendo a sociedade. Então, é por isso que eu digo que é imensurável. Então você não consegue dimensionar o bem. Você consegue saber que você atendeu tantas vítimas. Mas o que esse atendimento causou no dia a dia, que você, às vezes a pessoa fez uma especialização, estudou muito, está desenvolvendo uma coisa nova no ramo da ciência, e você evita que a vida dele se interrompa aí e que ele prossiga com essa pesquisa que no futuro vai salvar milhares de pessoas. Então você não consegue mensurar. Mas com relação aos recursos alocados aqui, eles têm dado um grande efeito. Tanto é que no início pessoas até interpelavam, somente a gente no comando, né? Nossa, mas montar uma base de bombeiros em Serra Negra, para quê? Não há necessidade. E o fato foi que depois de inaugurada essa base, depois de nem 3 dias, houve um incêndio em apartamento aqui. Então, isso já antes dos 3 dias já veio a provar que essas pessoas estavam erradas e que, graças a Deus, a gente estava ali para poder ajudar. Felizmente que se abriu a base, não? Eu quero, né, fazer uma pergunta interessante. Eu sei que a base do bombeiro, tanto aqui como Amparo, como Lindóia, praticamente todas as cidades, existe um convênio do Estado e do município. Os empresários dessas localidades podem ajudar de alguma maneira? Podem. As bases, as estruturas? Podem, com certeza podem, e alguns têm feito. Existe, por exemplo, alguns municípios que até têm um fundo de bombeiro. Então esse fundo, é um fundo gerido por uma comissão, não é gerido só pelo bombeiro não, é gerido por uma comissão, e essa comissão entram pessoas do município, pode ser do executivo, do legislativo, representantes da comunidade, e é criado esse fundo. E esse fundo, o que esse fundo decidir com a verba, com a questão monetária que está dentro desse fundo, no que eles decidirem aonde vai ser aplicado, é onde vai ser aplicado dentro do Corpo de Bombeiros. Então, por exemplo, em Serra Negra nós temos criado o fundo. Tínhamos criado a taxa, mas infelizmente o Ministério Público e a Justiça achou que ela não deveria prosperar e acabou não prosperando. Porém, o fundo permanece. Então, o fundo seria como se fosse uma conta. Então, essa conta existe e quem quiser fazer doação, ou seja por essa conta ou por alguma outra forma, consegue fazer sim. O empresário consciente, que eu digo, não é empresário consciente, ele pode participar e ajudar, contribuir, porque o que as pessoas se enganam, que quando um empresário ele ajuda, né, ele apoia, as pessoas se enganam achando que o empresário está apoiando ou o comandante ou um membro específico. Não, ele estará apoiando a instituição e indiretamente a própria sociedade, a comunidade na qual ele vive. Sim, na verdade ele se ajuda. Sim, como você bem disse pela minha formação em Direito, né, eu cito até aqui o artigo 144 da Constituição, que fala que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, às vezes, a sociedade só imputa ao Estado essa responsabilidade. Não é. É dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, a segurança pública, dada a importância que ela tem no cenário nacional, ela depende também dessa cooperação
dessa responsabilidade, dessa ajuda de toda a nação, não só dos órgãos de segurança. Espero que muitos ouçam, viu, Barassa? Espero que muitos ouçam e entendam. Vocês viram que hoje nós começamos o programa, gentilmente ele nos trouxe, nós temos aqui, fantástico, um exemplarzinho de um bombeirinho e alguns brinquedos, que esses brinquedos, eles traduzem uma coisa muito séria, gente, sabe? Que é o trabalho, a dedicação, os riscos que eles correm em nosso favor. Barassa, eu vou pedir para o pessoal da técnica rodar, nós temos uma filmagem que vai mostrar a base de Serra Negra e de Amparo, que a de Lindóia, infelizmente, não houve tempo para as filmagens, né? E eu gostaria que, durante a apresentação, você fizesse uma explanação aí do que vai passar. Faça lá. Okay. Podemos rodar, Chicão? Bom, esse é o símbolo. Esse é o glorioso símbolo do Corpo de Bombeiros, né? Essa aqui é a nossa base de Serra Negra, que hoje é localizada ali na Avenida Juca Preto, né? Que unidade é essa? Então, essa é uma unidade, isso é um ABSR, Autobomba Salvamento e Resgate, é uma viatura de uso múltiplo, né? Ela acaba desenvolvendo as três funções, né? Incêndio, salvamento e o próprio resgate. E ficou uma base bonita, não? Ela é prática, funcional? Sim, totalmente funcional, porque quando o desenvolvimento dela, o arquiteto que desenvolveu, a gente acompanhou e fomos dando opinião sobre o que deveria ser feito, quais as nossas necessidades, do que a gente precisa para poder desenvolver o nosso trabalho. Aqui é nosso posto de bombeiros de Amparo. Interessante, né? Emergência e salvamento, muito interessante. Tem pessoas que nem têm conhecimento disso, né? Também eu gostei muito da arquitetura, do Sim, desenho, ele é um prédio de arquitetura moderna, né? Exatamente. Ele ficou... É até difícil para eu falar, mas ele ficou muito bonito. Não, todos acham, todos gostam. Aí a sala de comando, com o comandante, com o comandante, né? E vamos também ter essa unidade, eu acho fantástica. Essa daí é uma viatura importada, americana, um Pierce Arrow, é uma viatura fabulosa, fantástica. Quanto menos usar, mais contente eu fico, viu, comandante? Nós também ficamos. Né? Quanto menos usar, que bom seria se ficasse sempre em exposição, né? É muito interessante essa unidade, né? Aqui é da forma como é organizado o nosso quartel, temos o armário das 3 prontidões de serviço, esse que está aberto é da prontidão que está trabalhando no dia, os outros ficam fechados. E esse é o que vai na correria, pega na correria. Esse equipamento, que eu achei curioso, aí está. Então, aqui são nossos botes para salvamento aquático. São usados principalmente na épocas de chuva, janeiro, fevereiro, mas também nada impede que seja usado no meio do ano, porque continua ainda pessoas se afogando no meio do ano. Com certeza. Né? E é interessante que um está como bombeiro e outro defesa civil. Né? Essa será a nova unidade, né? Sim, essa é a nova unidade que a gente está trabalhando para fazer a equipagem dela, para colocar ela em operação. Aqui foi uma vista que foi dada de 360 graus. O pequenininho, aquele tanquinho, como chama isso? Aquela carretinha? É uma carreta tanque, né? SCT. Ela é utilizada principalmente para combate incêndio ambiental, em locais que você consiga acessar com um tanque desse. E tem nos ajudado bastante, porque fica mais fácil você ter mobilidade, principalmente em leito de rodovia. Muito bom, muito bom. Aí nós temos uma sala de instruções, seria isso? Sim, eu reputo essa a parte mais importante do quartel. É a sala de instrução, é de onde emana o conhecimento, de onde emana a doutrina e a tradição de bombeiro, onde deve ser difundido o conhecimento de bombeiro adquirido ao longo dos anos,
onde a gente usa para fazer o treinamento, para conseguir desenvolver toda essa técnica para cada ocorrência no momento exato, no momento certo. Então, sem a sala de aula ali, onde emana o conhecimento, é impossível. Então, todo quartel tem uma sala de aula. Poucas pessoas imaginam que quando uma viatura sai em emergência, as pessoas não conseguem vislumbrar o trabalho que deu isso, o anterior a isso, sabe? O behind the door, né? Que seria o atrás da porta, entendeu? Quanto treinamento, quanta instrução, quanta dedicação, dias e noites, as pessoas não imaginam, né? E é por isso que vocês têm o resultado que vocês têm, né? É dedicação, né? É por isso que prospera, né? Quando não está exercendo sua função, como é o comandante Baraça em sua vida pessoal? Se é que podemos perguntar. Com relação à vida pessoal, isso eu acho que não é só comigo que acontece, acho que é com todo bombeiro, né? A gente tenta desligar um pouco e dar uma relaxada devido à tensão que existe no nosso dia a dia, né? Mas assim, você tenta, mas a hora que você escuta aquela sirene lá no fundo, lá, principalmente eu na função de comando, você já liga para o quartel e pergunta o que está acontecendo, para que ocorrência está indo atender, é grave, não é grave, tem vítima envolvida. Então a gente tenta não se envolver também quando está de folga, né? Mas é impossível. Mas é o senso da responsabilidade, né? Não tem jeito. É impossível. É impossível se desligar 100%. Né? Não, a gente não consegue. Inclusive eu tenho um celular e um rádio que fica conectado direto com a base 24 horas por dia e não tem jeito. Não tem jeito. Faz parte. Faz parte. Mas eu acho muito interessante isso, porque quando se ingressa nessa atividade, já se sabe isso, né? Não, é sabido. Mas ela é tão apaixonante que às vezes a pessoa ela não percebe isso. Isso acontece, não percebe. Fica arraigado, né? Fica arraigado, não tem jeito. Agora, me diga uma coisa. E por que estar fazendo o curso de engenharia civil? Então, a engenharia civil, embora às vezes cause até um pouco estranheza, né? Mas ela atua, o bombeiro, como eu disse quando a gente abriu a entrevista, a questão da prevenção. Então, a engenharia civil ela é muito ligada à prevenção de incêndio em edificações. Então, é interessante que principalmente o oficial do Corpo de Bombeiros ele conheça a prevenção. Para isso, não necessariamente ele tem que ser engenheiro. Porém, se ele puder conhecer um pouco mais e gostar e querer estudar um pouco mais, é interessante. Então, a engenharia civil ela vai atuar nesse campo da prevenção, de evitar que venha a ocorrer um sinistro dentro de um prédio. Se ocorrer um sinistro dentro de um prédio, qual o local melhor para eu poder adentrar, para eu poder caminhar, para eu poder sair. Não que os nossos cursos não nos preparem. Preparam e bem, porque temos isso no nosso currículo. Porém, quando você começa a pegar a informação e você começa a estudar um pouco mais, você acaba se especializando e acaba ficando difícil você não cursar um curso superior ou algo relativo à área de prevenção. Porque o bombeiro, nos últimos anos, e foi sempre a essência do bombeiro, mas ele tem se voltado muito à prevenção. Então, quando você previne, você economiza recursos, você gasta menos e o principal, você evita que vidas se percam. Então, essa área de prevenção, principalmente essa área de vistoria de bombeiro, ela tem crescido nos últimos anos e a gente percebe que o número de incêndios tem caído muito devido ao crescimento e desenvolvimento de instalações, de equipamentos. Então isso tem nos ajudado bastante no desenvolver da nossa atividade operacional. Então o bombeiro hoje em dia tem apagado menos incêndio do que no passado. Temos perdido menos vida do que no passado, com a graça do bom Deus. Amém. Eu, não faz muito tempo, ouvi de um empresário que trabalha na área de equipamento de prevenção de incêndios, que diz que o grande sucesso dele e da empresa são as informações que os bombeiros passam e essa doutrina, né? E parece que eles conseguem convencer, né, alguns desavisados, né, que prevenção não é despesa, é investimento. Você está investindo na preservação da vida.
Porque quando o bombeiro ele sai para fazer uma vistoria técnica de uma edificação, ele não está indo lá só para atuar como órgão fiscalizador. Não é isso. Ele vai para lá para orientar o ocupante daquela edificação de como ele proceder, do que ele deve ter, o que ele deve de fazer. Então o bombeiro ele não se basta por ir lá e olha, eu estou aqui para fiscalizar. Isso é lógico, faz parte da função, mas não é só isso. É orientar o cidadão, orientar o ocupante, o empresário, qualquer que seja, para que se algo acontecer lá, para que ele consiga sair com vida. Principalmente. Então isso é o principal que o bombeiro preza. E depois que concluir a engenharia civil, para por aí ou também já tem outro projeto maluco? Então a gente não sabe que caminho Deus vai escolher pra gente, né? Então a gente deixa acontecer. Mas fica meio difícil de responder isso agora. Não sei, talvez, quem sabe a área de segurança, que é a área bem próxima à área de bombeiro, né? Então, na verdade, é buscar um pouquinho de conhecimento a mais para que no final a gente consiga diminuir esse índice de acidente, de incêndio e tudo mais. Baraça, infelizmente nosso tempo está se esgotando, você viu? Passou rápido, que pena. Passou rápido. Sei que todos gostaram, eu adorei, com certeza. O pessoal da técnica está bravo, mas precisa acabar. Antes de nós finalizarmos o programa, e antes de eu lhe dar um presentinho, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos espectadores. Tá. Bom, como mensagem eu deixo o seguinte: conte sempre com o bombeiro. Estamos sempre atendendo pelo telefone de emergência 193. Porém, alerta que é um telefone sério. Usem só quando precisem. A gente tem um problema sério de pessoas que usam o telefone 193 por uma situação que não deveria usar. Então ele é um telefone de emergência para ser usado à disposição da população, que é uma instituição a qual a população deve sempre contar. Sempre contem com os bombeiros e usem quando precisar. Nosso telefone é o 93. Baraça, eu agradeço muito. Antes de finalizar aqui e fazer as despedidas, o nosso amigo Rodrigo, dono da Graphtec, ele produziu e pediu que lhe entregasse este pequeno mimo. É a materialização dos nossos agradecimentos pela sua presença, e espero que você leve e guarde com carinho. Aqui. Fico grato, muito obrigado. Fico feliz com a sua presença. Esperamos numa próxima oportunidade contar novamente com os seus préstimos, suas informações, que são muito valiosas. Gente, foi um programa fantástico. Uma boa noite e até o próximo programa, e fiquem com Deus.